E aí galera, eu sou o Príncipe Negro e a gente tá com uma novidade. Estamos com um podcast Fabricando Sonhos, agora no nosso canal Fabricando Sonhos Podcast. E você já pode se inscrever, a gente vai continuar com o mesmo formato, né? E a gente vai trazer esses convidados incríveis que fazem história nas suas áreas de atuações e que tem um testemunho também que vai mexer com o teu coração, né? Hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar com um homem que ele tem muita história no esporte, né? Ele que é um jogador de futebol, passou por vários times, Gama, Santos, Portuguesa Santista, São José, Santa Cruz, Botafogo, Coritiba, São Caetano, Internacional de Porto Alegre, Paris Saint-Germain, Cruzeiro, Curitiba, teve o retorno para o Internacional depois e o América Mineiro. Recheado de títulos também, mas de exemplo como caráter de pessoa. Esse é o Ceará e a gente está tendo a oportunidade de estar conversando com ele hoje no Fabricando Sonhos Podcast. E aí, como é que você tá, Ceará? O Príncipe, para a galera aí que está nos acompanhando, né? Um grande abraço a todos vocês, mesmo à distância aí. Espero poder contribuir para o podcast aí Fabricando Sonhos. Amém. E, de fato, esse é um dos propósitos, né, da nossa vida, além de fabricar sonhos, realizá-los, né? Realizar sonhos para que a gente possa deixar um legado e contribuir aí para o crescimento de outras pessoas também. Amém. Eu já vi na sua... Ó, eu sou suspeito porque eu sou colorado falar contigo aqui, né? Sou teu fã. Mas eu fiquei mais fã ainda quando eu vi que você era um homem cristão também, cara. Pois é. Achei muito... Pois é, cara. Eu tenho esse privilégio, né? Sou muito grato a Deus por, em algum momento da minha jornada aí, da minha trajetória, ter um encontro pessoal, né, com o Salvador Jesus Cristo. Amém. E poder, de uma certa forma, né, se render a esse propósito eterno, né, esse propósito de Deus, do nosso Criador, sabe? Então, independente da profissão, independente, né, do segmento que a gente vem atuar, eu acho que é fundamental o ser humano se conectar ou reconectar com o seu Criador, né? Amém, Ceará. E foi sempre assim, cara? Desde pequenininho tu já ia à igreja? Ou foi durante a tua carreira no futebol? Como foi esse teu encontro ou reencontro com o Senhor? Na verdade, assim, eu venho de uma família, né, muito tradicional, muito religiosa, né, minha mãe, muito mais a mamãe, né, anfitriã, do que propriamente o meu pai, né, então a mãe que foi conduzindo os filhos, né, e então eu venho de uma origem, né, bem humilde, bem simples, que é lá do Ceará, da roça, né, do sertão cearense. Então, a gente vem da região do Padre Cícero, ali do sertão cearense, né, onde tem o Padre Cícero, tem muitos devotos dele lá no Juazeiro do Norte. E viemos para São Paulo, eu ainda era bem jovem, né? E foi dentro do futebol, na verdade, com 18 anos, que já estando no futebol na base do Santos. E Deus, assim, ele é muito extraordinário nas suas estratégias, né? Nós fazíamos a refeição ali num restaurante, o Santos terceirizava as refeições num restaurante, e o dono do restaurante era um pastor. E aí esse pastor fazia reuniões no próprio restaurante, ali no salão, ele fechava o sábado mais cedo e fazia uma reunião sábado à noite. E certo dia ali ele me convidou, eu e mais alguns. Eu acabei aceitando, não tinha o que fazer ali, posso dizer sinceramente que não tinha o que fazer à noite, né? E acabei aceitando, e foi a partir dali que tudo começou, assim, essa conexão com Deus, né? E essa jornada que já faz aí 25 anos já de caminhada com o Criador, né? Pô, que bênção ouvir isso. Tu teve a oportunidade, então, de ter uma carreira no futebol sendo cristão? Exatamente. Então, antes de ser atleta, né, vamos dizer assim, de obter algum êxito, algum sucesso, algum benefício no futebol, né, eu já tinha a minha base, a minha conexão com Deus, né, com o meu Criador, e certamente eu atribuo a Deus todos os benefícios e todas as recompensas que eu tive no futebol, né, na minha profissão. Eu atribuo a Deus porque a concorrência é muito grande, né, cara, no futebol. É gigante. E além da concorrência
de outros atletas, né? A gente tem uns bastidores no futebol muito complicado, né? Onde existem muitas preferências de A a B, onde existem, né, intermediadores, né, que a gente chama de empresária, onde influencia muito nas escolhas, né, de atletas que vão jogar. Sim. E essas escolhas envolvem influências, né, de empresários que acabam se aproximando dos treinadores, de diretores e assim por diante, né, porque envolve muito recurso financeiro. Muito. E o ser humano acaba se inclinando às ofertas financeiras, né? Uhum. Então, eu atribuo a Deus justamente por causa disso, porque os bastidores onde eu não podia agir, eu sempre pedi para que Deus pudesse intervir, né? Intervir ali, impedindo qualquer tipo, né, de injustiça, qualquer tipo, né, de negociações obscuras nos bastidores. E eu creio que Deus esteve sempre ali me protegendo e me guardando nessa área, sabe? Cara, isso é maravilhoso, porque no futebol é bem difícil, né, Ceará? Pô, tu passou por vários times, na base tava no Santos, e aí tu começa a se destacar pro Brasil inteiro. O mundo começa a ofertar muitas coisas, né? E aí como tu fez pra lidar com essa parte? Cara, uma das primeiras coisas que eu busquei, né, assim, em Deus, foi fortalecer a minha base, né, cara, a minha estrutura, né, vamos dizer assim, uma base familiar, né, eu já estava vindo de uma base, como filho, uma base bem estruturada, né, os meus pais, independente da questão econômica, né, meus pais sempre me transmitiram os princípios, os valores ali que eles puderam, né, de uma maneira muito rígida, mas de uma maneira muito eficaz. Então, eu saí de casa com 13 anos, mas saí de casa já embasado com valores, né, com princípios que eu poderia ali construir a minha vida. Uhum. E, posteriormente, aos 18, né, eu tenho esse encontro com Cristo, onde eu veio fortalecer os meus princípios através desses valores e princípios cristãos. E eu entendi que eu precisava de uma família, de outra base, né? Não a base mais dos meus pais, agora a base, né, de uma esposa, uma base com filhos, né? Construir a minha família. Então foi a primeira coisa que eu busquei em Deus. Foi, Deus, eu preciso, né, de uma família, eu preciso de uma esposa, não dá para Que ficar legal. sozinho, né? Pelo Brasil afora e pelo mundo, por que não, né? O Santos começou a me emprestar para alguns clubes e eu ia solteiro nesses clubes, né? E sendo cristão e solteiro, então as ofertas eram inúmeras e eu então Verdade. buscava vigiar ao máximo, estando mais na igreja, estando no trabalho, do trabalho para casa, os hotéis, né? Onde eu ficava sozinho. E então eu entrei no propósito em 2002, né? De casar em 2002, então eu entrei nesse propósito de oração. Amém. E Deus me concedeu a minha esposa, né, a Fernanda, em 2002 mesmo. Então, foi uns 7 meses ali de conhecimento e namoro, e já casamos, né, em 7 meses. Então, essa base me fortaleceu muito e foi devido a essa base familiar que eu consegui, de fato, permanecer e caminhar, né, na presença de Deus e afastar as tentações ou afastar as ofertas que o futebol oferece. E isso é muito importante porque quando tu começa a ter muitas pessoas em cima, às vezes nem tanto da mídia, né? Porque tu falou que estava no início, estava sendo emprestado, mas pela oportunidade, por ser jogador, a gente sabe que um jogador hoje ele tem um destaque na sociedade. É o país do futebol, né? Então. E muitas vezes, cara, as pessoas que estão de fora, né, que não estão particularmente dentro do futebol, né, nos seus bastidores, Sim. Não conhece ali a realidade de muitos clubes menores, né, de muitas situações. Então, quem está fora, só por o cara ser jogador, né, porque a mídia fala, né, do futebol, a mídia, então a galera de fora acaba idolatrando mesmo, acaba admirando, além do normal, né, achando que todo jogador tem dinheiro, todo jogador é rico, independente do clube. Quem dera. Todo jogador... pois é, eles acham que todo jogador ganha milhões, né, porque passa na televisão sempre os cases de sucesso ali, os caras de seleção, os caras de grande clube. Sim. E fala de somas extraordinárias, né, de milhões, e eles acham que então todo jogador ganha milhões. Aí você está num clube pequeno, de uma cidade às vezes pequena também, então o futebol acaba sendo o centro daquela cidade. Aí se você não
como cristão, né? Se não vigiar, as ofertas aparecem, né, cara? Situações diversas, é convite para cá, convite para lá. E não somente, eu vou falar não somente do sexo oposto, né? Mas é convite para você, às vezes em festas, é convite para você passar em aniversário, aí você dorme mal, porque você vai dormir tarde, aí depois você perde o rendimento no teu trabalho. É verdade. Enfim, são várias coisas que te tiram do foco, né? Então, para você atingir os seus objetivos, o seu alvo, a gente tem que aprender como ser humano dizer não, mais não do que sim. Né? E é isso é a dificuldade do ser humano, né? Ele acaba muitas vezes dizendo não, dizendo sim para as coisas que deveriam dizer não, sabe? É que muita dessas coisas que a gente fala assim, na verdade, é o que a nossa carne quer, né? Então, a gente acaba simplesmente só cedendo. Tu falou que casou ali em meados de 2022, né? 2002. 2002, perdão. Tu casou então ali por 2002 e nessa época foi mais ou menos a época que tu se transferiu pro Botafogo? Na verdade, o Botafogo, né, que está no meu currículo, é o Botafogo de Ribeirão Preto, onde eu moro hoje, né? O Botafogo de Certo. São Paulo, Mas né? é O Botafogo do Rio. bastante conhecido também. Sim, joga a Série B, né, tal, e a primeira do Paulista. Isso. E foi aqui em Ribeirão Preto que eu conheci a minha esposa, né, quando eu estava no Botafogo de Ribeirão, entendeu? Que legal. E, bom, a gente conhece também o Ceará, né? Quem vê nas redes sociais hoje ainda é um atleta, né? tá mais em forma do que eu, com certeza, né? Mas que muitos jogadores que estão na ativa aí. Então é muito massa ver que tu tá se cuidando e passa isso pras pessoas. Eu vejo que tu envolve tua família também, né? Posta os vídeos também sobre o Senhor. E vindo nessa tua história como atleta e cristão, teve um momento muito importante na tua carreira onde tu conseguiu títulos pelo Inter, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa época, porque marcou a tua história. Foi ali que principalmente tu foi conhecido pro mundo inteiro, né? Depois indo pra Mundial. Como é que foi estar naquele elenco tão vitorioso do Internacional, sendo campeão do mundo? Fala um pouquinho pra gente. Foi um divisor de águas, né, cara, na minha jornada. E o bacana quando a gente está né, centrado em Deus, né, a gente está conectado com Deus, é que Deus faz tudo no seu tempo. Então, eu tive um período de preparação, né, na minha jornada, onde essa preparação me fortaleceu, de fato, para obter ou para colher frutos. E eu lembro que eu fui para o Inter em 2005, só que eu fui com um contrato até dezembro de 2005 apenas. Uau. E terminou o ano, eu entrei de férias e eu fiz uma oração a Deus, né? E essa oração foi: Pai, eu gostaria de disputar a Libertadores, né? Porque o Inter classificou naquela ocasião, né? E eu gostaria de disputar a Libertadores, porque eu nunca disputei a Libertadores. E eu já ia para 26 anos, né? Tava com 25 para 26 anos. E eu gostaria de disputar, então para isso precisa renovar meu contrato. E aí fui de férias com a minha família. E quando eu estava de férias, o meu empresário, o Thiago, me liga falando: o Inter vai querer renovar contigo, e propôs um contrato de 3 anos, né, de renovação, e vai ainda adquirir 50% dos teus direitos, né, do teu passe. Uau. Falei: que bênção, né? E aí ele falou: eu só acredito quando eu assinar o contrato, né, que a oferta é muito boa, ele falou, né? Aí eu falei: para de ser incrédulo, cara, eu já orei e eu tomo posse, né, dessa bênção. Amém. E aí, então, nós fomos lá, assinamos o contrato, né? E naquela ocasião, o Hélder Granja era o lateral titular, né? Terminou a temporada em 2005 titular. E o pessoal que foi titular em 2005, eles ganharam alguns dias a mais de férias, e eu me apresentei um pouco antes com outras pessoas. E ali, então, a gente se preparou antes para disputar o Gaúcho. E assim começamos, né, disputando o Gaúcho, e começamos bem. E aí, na estreia da Libertadores, que já foi ali em fevereiro, contra o Maracaibo, na estreia eu já estreiei como titular, né? O Hélder ficou no banco. E aí eu marco o gol na estreia da Libertadores. Só isso. O primeiro gol do Inter na Libertadores. E ali, então, me deu, assim, uma garantia de mais alguns jogos como titular, né? Então, fiquei mais um período e tal. Então, comecei a ter um crescimento muito bom na equipe. E resumindo, né? E a gente foi campeão em cima do São Paulo, da Libertadores. Foi a primeira que eu disputei, já fomos campeões.
E posteriormente a gente teve essa vaga para o Mundial, né, cara? E ali foi algo assim incrível, que foi além dos melhores sonhos, como a gente pode dizer, né? Além dos melhores sonhos. Ó, primeiramente tu tomou posse mesmo desse negócio, tu levou a sério, né? Primeiro jogo já mete um gol. Aí vai pra final, o São Paulo naquela época, timaço. Não é à toa que ganhou 3 brasileiros seguidos depois. O Inter vai lá e vence, porque o Inter também cheio de craques, né? Inclusive, depois pros torcedores viram que você também era um desses craques aí. Então, muito top. Pois é, cara, mas é justamente isso, né? É importante as pessoas que estão nos acompanhando entender, né? Entender que um dos segredos, posso dizer assim, uma das chaves para nós alcançarmos os nossos objetivos é, de fato, não duvidar, né? Sim. Tirar a dúvida, sabe? Então, você, obviamente, acreditar com as suas palavras, né? Tomar posse com a palavra, mas com as atitudes, sobretudo, né? Porque não adianta eu falar assim, pô, eu vou lá correr, né? Como hoje é meu segmento, hoje vou lá correr 10 quilômetros, mas quando eu chego lá, eu começo a dar desculpa, né? Tô com uma dorzinha aqui, com uma dorzinha ali, não dormi bem hoje à noite, não sei o que, tal, e não tomar posse ali, então, do que eu havia falado, né? Então, a palavra, ela tem esse poder, mas as ações mais ainda, né? As atitudes. E ali no Inter eu tive, né, posso dizer assim, esse cuidado de colocar em prática o que eu acreditava. Aí fomos para o Mundial de Clubes e lá a história assim foi linda demais, né? Deus, eu acho que ele preparou um cenário extraordinário, sobretudo ali para que eu pudesse desfrutar daquele momento e ficar marcado na história daquele jogo, né? Então, no Barcelona tinha um protagonista, o Ronaldinho Gaúcho, que era o melhor do mundo, né? Só isso? Só isso, né, cara? E aí, de repente, a história ali, né, nos coloca frente a frente, eu e o Ronaldinho, né? Eu como um marcador. Eu costumo até dizer, né, que o cearense comedor de rapadura com farinha, né? Foi enfrentar o melhor do mundo, o gaúcho, né, cara? Comedor de churrasco, né? Nada contra, porque eu amo churrasco, né? Mas o comedor de rapadura acabou prevalecendo, né? E eu também costumo dizer que foi uma história ali de Davi contra Golias, né? Porque Ronaldinho, de fato, era um gigante, né? Naquela ocasião, o melhor do mundo 2 vezes consecutiva. E poucas pessoas conheciam, né? A não ser talvez uma parte da torcida do Inter, mas poucas pessoas no mundo conheciam o Ceará. E ali foi um momento, de fato, de eu mostrar, né, o meu valor, mostrar o quão eu estava preparado para aquela batalha, para aquele confronto, né? Porque foi um confronto individual. E graças a Deus nós conseguimos, então, em equipe, com as suas individualidades, conseguimos vencer o Barcelona e marcar a história do Inter. E a partir dali ter outras oportunidades que viriam em consequência desse jogo, né? Como foi? A gente falou um pouquinho do Ronaldinho, né? Mas nesse time tinha muitos craques, né? Que depois vieram a deslanchar para o mundo inteiro. Alguns na época já eram conhecidos internacionalmente também por ter ganhado a Champions League, né? Mas como é que foi, tipo assim, ó, eu tô entrando em campo, há 1 ano atrás eu não tinha nem disputado a Libertadores ainda, agora eu tô de frente pro Ronaldinho Gaúcho. Como foi a sensação? Tu fez alguma preparação diferente? Muita oração, muito jejum? Fala pra gente como é que foi. Na verdade, o ser humano, né, cara, ele é trino, né, ou triuno, né, cara? Você tem 3 áreas da sua vida ali que você tem que se preparar, né? Tem que estar em equilíbrio, né? Que é a sua mentalidade, que é as suas emoções e o seu físico. Então, tem muitas pessoas que se preparam, né? Muitas vezes mentalmente, mas daqui a pouco, emocionalmente, elas são mais frágeis e quando está diante de um desafio, né? Ela acaba as emoções falando mais alto e ela não consegue colocar em prática aquilo que ela conhece, o seu conhecimento. E outras fisicamente, enfim. Então, se houver um desequilíbrio em alguma área, a pessoa não consegue, de fato, obter o êxito que ela almeja. E ali você tinha que estar 100% em todas as áreas, cara, para marcar o Ronaldinho, porque ele
tinha atropelado, né? Eu posso até usar esse termo, tinha atropelado todos os laterais na Europa, né? Tinha deixado os caras mesmo no chinelo. Passado vergonha. Passar vergonha. E eu, então, tinha que estar 100% em todas as áreas, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. E o preparo do dia a dia, do treinamento, cara, ele te fortalece também nas outras áreas. E eu sempre fui, assim, um cara que gosta de treinar. Eu sempre gostei de treinar, sabe? Sempre gostei, sempre procurei levar o meu corpo no meu limite, sempre dando o meu melhor. E eu me via muito bem preparado fisicamente ali no Mundial. E eu fui, então, para minha mente, eu fui orar a Deus, né? Fui buscar Deus, pedir estratégia, pedir sabedoria, né? Além de tudo aquilo que o treinador passa para a gente, né? Mas cada um monta a sua estratégia individual, né? Como é que vai abordar cada jogo, cada adversário. E eu montei minha estratégia, né? E a minha estratégia foi marcar o mais próximo possível o Ronaldinho Gaúcho, porque ele não era um jogador que pedia bola em profundidade, ele gostava de bola no pé para poder ir para cima do adversário, né? Sim. E ali ele era imbatível no 1 contra 1. Então a minha estratégia é não deixar ele virar, e eu montei essa estratégia ali com muita sabedoria e discernimento, e controlei minhas emoções, né, cara? Porque não é fácil não você ir para frente se você ficar pensando muito, pô, como é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Será isso? Será aquilo? Se colocar dúvida, já era, né? Bota no bolso. Você tem que ter convicção. Não, eu estou preparado, né? É a oportunidade que eu estou tendo e eu vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, vou comer grama, vou dar o meu melhor, né? E, enfim, foi isso que eu fiz. E com a ajuda, obviamente, dos outros companheiros, né, o Elton Monteiro, eu falei, pô, dá um apoio aqui, o Indião, né, que era o zagueiro, eu falei, a bola mais longa aí, faz atenção na profundidade. Então, a gente vai se comunicando, né, no coletivo, e o coletivo ali, a gente acabou sobressaindo, sabe? O Ronaldinho teve uma ou outra ocasião no jogo, que é normal, né, cara? Falta, talvez. Ali. Uma falta, mas tirando isso, assim, ele não teve muitas ocasiões. E nós fomos muito felizes, né, em segurar bem e posteriormente o Yarley com o Gabiru ali fazendo a jogada do gol, né, o Adriano Gabiru, nos concedeu esse título inédito ali que, cara, foi algo extraordinário para a carreira de todos os jogadores, né, cara? Sim. Desde o Pato que estava surgindo, né, o Pato com 17 anos ali. Pois é, cara, o Pato era tão novinho, né, vocês sabiam que ia ser tão grande assim essa ascensão do Pato depois desse Mundial? Tão promissor, né, cara? O menino, ele tinha jogado, eu acho que uns 3 ou 4 jogos no Brasileiro, logo na reta final ali. Ele fez um bom jogo no Palestra Itália, né, que é o estádio do Palmeiras, contra o Palmeiras lá. Fez um excelente jogo. E nos treinamentos ele treinava com a gente, um menino muito rápido, né, e muito técnico, mas que faltava um pouquinho mais de determinação, né, de vontade e tal, né, quando perdia a bola ele parava, né, não ia atrás e tal, então isso era algo que ele precisava melhorar, mas a gente entendia que era da idade também, né, então o menino jovem, quando começa a ter já sucesso, ele deixa algumas coisas de lado, mas no Mundial a gente já sabia, né, cara, o primeiro jogo ele faz um gol e no primeiro jogo ele leva a bola no ombro, né, petecando e tal, então ele já fez as firulas dele. Ali ficou marcado também. Fez as firulas dele, enfim, então ele, o Luiz Adriano, né, que fez o segundo gol também na semifinal. Sim. Então eram os meninos mais jovens ali que apareceram, né, que estavam com a gente, e que depois surgiram para o mundo, né, foram para a Europa e fizeram seus nomes, né. O elenco do Inter, na verdade, era muito bom, né? Porque tinha jovens promissores, mas ao mesmo tempo tinha um Ceará, tinha um Índio, tinha um Fernandão. Então, esse equilíbrio trazia muito confiança pro torcedor. Porque eu lembro a sensação de assistir o jogo, todo mundo falava, não tem como bater esse Barcelona. Eles venceram o Arsenal. O Arsenal foi campeão da Premier League invicto. Então, tipo assim, não vai dar. Só que a gente viu uma confiança muito grande de vocês dentro daquele jogo, né? E o Yarley aquele dia tava... Na verdade, inspirado, né? Ele tava inspirado. Mas ele foi Yarley. Porque ele já fez isso outras vezes. Só deixou o Puyol ali sentadinho um pouquinho e foi pra cima. E, cara,
Foi um título importante, mas a tua carreira ali foi para uma ascensão mundial, né? E depois tu jogou em outros clubes, teve diversos títulos também. E antes de chegar na parte de Minas, tu passou por Paris. Tu chegou PSG. Tu teve mais alguns títulos no Internacional, né? A gente teve a Recopa, né? A Recopa Sul-Americana, que foi contra o Pachuca, em 2007, né? E aí depois ali, no meio do ano de 2007, chega a proposta do PSG, né? Aí eu vou para a França e fico 5 anos lá no Paris Saint-Germain naquela ocasião, né? Do Ceará foi para França, já a Torre Eiffel, né? Tu imagina, cara? A família naquele friozinho de Paris. E agora eu quero te perguntar, como é que era a vida na França aí, cara? Já tinha conquistado o mundo, Deus sendo glorificado através da tua vida. Como foi essas temporadas que você passou em Paris? Cara, o princípio, né, assim, continua o mesmo, né? Paralelamente ao futebol, né, aquilo que as câmeras mostram, né, nos bastidores, eu sempre fazia reunião na minha casa, né? Fazia a famosa célula, né? Que legal. Então, em Porto Alegre, né, nós fizemos várias células, aí fomos para o salão de festas lá do prédio que a gente morava em Porto Alegre, e posteriormente a essas reuniões, né, através de um amigo pastor, nós fundamos uma igreja em Porto Alegre, né, no bairro Paternon, e aí esse pastor ficou tomando conta dessa igreja, onde eu ajudei a iniciar, lá em Porto Alegre. E aí nós fomos para a França e o nosso objetivo, cara, era o mesmo, né, continuar propagando, né, o evangelho, propagar o Criador, né, Jesus como Salvador. E era uma oportunidade agora a nível também mundial, né? Estar em outro país. E chegamos lá, eu, a minha família, minha esposa, né, que sempre me dava o suporte, oramos a Deus, pedindo para que Deus, de fato, nos fizesse relevante lá naquele país, né, para que o amor dele fosse de uma certa forma, né, conhecido lá na França, né, através das nossas vidas. E o futebol, né, é um meio, né, que abre muitas portas, né, e foi abrindo portas lá na França. É um país mais complicado, né, porque é um país, assim como o nosso, né, um país laico, mas é um país onde eles de fato se importam, né, de não incomodar o outro através das religiões, né, até mesmo por ser um país mais antigo, tiveram muitas guerras devido a religiões, né, essas coisas todas, então eles acabam ficando muito neutro. E eu tive algumas perseguições lá na França, né? Diretores, eu tinha um hábito de sempre dar autógrafo e colocar Jesus te ama, né? No autógrafo, ou Deus é fiel. E eu comecei a fazer isso lá em francês. Eu perguntei para o meu intérprete como é que escrevia. E eu comecei a escrever isso. E aí o diretor lá pediu para não fazer mais, né? Proibiu que eu escrevesse alguma coisa de Deus nos meus autógrafos, sabe? Sério? Então ele falou que para respeitar, né, a religião das pessoas e não induzi-las através, né, dessa frase, né, ou Deus é fiel ou Jesus te ama, né. E só que assim, algumas pessoas por saberem, né, porque eu nunca escondi, né, a minha conexão com Deus, minha fé, então por muitas pessoas já saberem que eu era cristão, algumas pessoas até pediam, né, coloca aí, né, no autógrafo, Jesus te ama, tal, Toma! né. E aí eu falei, pô, eu colocava, e depois eu falava para os responsáveis, as pessoas que pedem, não, né, para fazer, né? Enfim, então nós começamos a propagar dessa forma, e posteriormente eu comecei a abrir minha casa também para fazer reuniões, então comecei a fazer reuniões igual eu fazia no Brasil, e fizemos na nossa casa lá várias reuniões, né? Todas as quinta-feiras nós tínhamos reuniões em casa, e vinha pessoas de várias nacionalidades, de vários lugares. Eles achavam muito estranho. Tivemos entrevista, né, reportagem na minha casa, como é que um atleta, né, de futebol, de um time tão importante, abre a sua casa para receber pessoas que não conhece e tal. Enfim, então isso foi muito propagado na França. E devido a essas reuniões, nós tivemos ainda... Eu tive o privilégio ainda de batizar 36 pessoas lá no jardim de casa, né? Comprei uma piscina inflável e marcamos um batismo e batizei algumas pessoas lá na piscina. Batizou 36 pessoas? 36 pessoas. Dentre elas, eu batizei meu empresário, né? Que era
que ia cuidar da minha carreira, então batizei ele lá também na França. Uau. E aí a gente foi propagando, saiu no jornal, né, o jornal Parisien, né, teve a jornalista que cobriu o batismo e colocou lá, né, o jogador Ceará também é pastor e batiza fiéis na sua casa, né, enfim, então foi propagado pelo país inteiro, então foi algo bem relevante e nós ficamos muito felizes, assim, em Deus, né, por Deus conceder essas oportunidades, e dentro de campo as coisas fluíam também, conquistas, né. No primeiro ano a gente já foi campeão da Copa da Liga, no segundo Copa da França. O francês, o Lyon, estava em alta na época, né? O Lyon ganhou 7 vezes consecutivos, né? Então não dava para bater com o Lyon de Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano tá jogando nada naquela época. Pois é, né? E depois o Lille, né? Surgiu o Hazard no Lille também, né? E o Hazard também conseguiu levar o Lille ao título também, antes de ir para o Chelsea. Tu marcou ele? Chegou a marcar o Hazard? Eu cheguei a marcar, sofri um pouco, né? Qual foi mais difícil de marcar, o Ronaldinho ou o Hazard? Cara, pelo momento, assim, pelo contexto, o Ronaldinho, né? Porque o Ronaldinho... Porque antes do jogo você tem todos os bastidores, né? Pô, tu vai marcar o melhor do mundo, né? Então todo esse bastidor já mexe com as tuas emoções, né, cara? E é uma final de Mundial. Ali o Hazard, como é o pontos corridos, você não tem a final, né? Não é uma final, né? É mais um jogo, entre aspas, né? Então não tem todo esse contexto emocional, extra-campo. Mas, enfim, ele, o Benzema, né, Karim Benzema também, que marquei na época que surgiu no Lyon, né, então são caras que depois explodiram, né, mundialmente, muito bons, que foi muito difícil de marcar, né. E aí nós tivemos esses 5 anos lá conciliando, né, o campo com o extra-campo, com a propagação do evangelho, e foi muito bom, né, ter marcado a vida de muitas pessoas lá na França, ter impactado muitas vidas dentro e fora de campo, sabe? O Blaise Matuidi, que foi jogador da seleção francesa, sim, eu tive o privilégio de batizá-lo também. Tu batizou o Matuidi? Matuidi, eu batizei ele e apresentei a filha dele, né, que era um bebezinho para Deus, né, uma apresentação. Então nós tivemos, assim, um período muito relevante lá na França. Pô, que bênção, cara. A gente vê de fato as notícias, né, os resultados dos jogos. Eu quero até te mostrar aqui, tu não vai lembrar porque faz um tempo já, né? Mas quando tu tava em Belo Horizonte, tu treinou um tempo na Soccer Trainer. Bem sim, curto, teve um treino. E a gente bateu uma foto junto. Ah, cara? Olha aí. Ó, faz isso. É porque eu joguei futebol 10 anos, foi 2017. Uau! Não sei se vai dar pra ver pro pessoal ali. Tô vendo. Tu ali. E, cara, aquele fã, né? Quero jogar futebol também. Eu sou canhoto, mas eu pensava, pô, o cara tem muito exemplo, né? E eu vi você treinar. O que mais me impressionou foi o seguinte: a mentalidade de estar treinando ali depois, tipo assim, ó, já tinha conquistado tudo. Tu já era campeão pelo Cruzeiro, né? Depois foi pra Minas, pelo Inter, jogou no. O cara batizou Matuidi e tá aí numa humildade, cara, que eu achei incrível isso na época, sabe? Bom, e aí depois... Foi com o Elmo, né? O Elmo era o treinador ali da Soccer, né? O Elmo. O Elmo, ele foi jogador também, né? Jogou no Galo. Foi jogador nos times ali de base, ali, os times menores de Minas, né? O que acontece? Isso aí, na verdade, foi uma transição, né? Quando eu saí do Inter na segunda passagem, aí eu fiquei 1 mês e meio ali com a família, estava longe da família, né? Que eu fui lá para Porto Alegre sozinho. E acabei viajando um período e aí estava negociando com alguns clubes antes de ir para o América. E aí eu estava treinando ali para manter a forma, né? Falei com ela, pô, vou lá treinar contigo, porque ficar só em academia só não rende muito, né? Tem que bater uma bolinha. Exatamente. Ele falou, pô, vem com a gente aí. E aí fiquei ali, acho que umas 2 semaninhas antes de assinar com o América ali e ser campeão da Série B ali no América. Eu só fiquei bravo que a gente não fez nenhuma jogada junto, não consegui fazer um gol com assistência tua, mas tá tudo bem. Que pena. Não por culpa tua, tá? Acho que provavelmente a culpa foi minha. Mas, cara, que legal. E tu teve uma passagem marcante pelo Cruzeiro também, né? Aí tu voltou de Paris, veio direto pro Inter ou foi pro Cruzeiro? Eu fui pro Cruzeiro, né, em 2012, né? Eu tinha um pré-acordo com o Inter, na época, com o Fernandão. Né, era um pré-acordo, o Fernandão era
diretor do Inter em 2012, mas a gente não conseguiu evoluir, né, fazer com que esse pré-acordo se tornasse de fato um acordo, né, assinado, né, e eles tiveram outras preferências na época, eu acho que era o Luciano Ratinho, alguma coisa assim, um outro lateral que eles trouxeram naquela ocasião. Não, aí não, nem me fala um negócio dele. Era o Ratinho, acho que é Ratinho, acho que é o nome do atleta na época. Não, pô. E aí foi aonde surgiu o Cruzeiro, né? Tinha o Santos também de Muricy, né? O Muricy, ele queria que eu fosse para o Santos de qualquer forma, mas eu não podia abrir a mão da questão econômica, né? Do salário. Na época o Neymar estava numa ascensão muito grande, então eles acabavam fazendo o maior esforço para segurar o Neymar e os recursos iam, na sua maior parte, para o Neymar, né? E na França eu tive uma reunião com o Saint-Étienne, que eles queriam que eu também fosse para lá. Tivemos uma reunião, mas também era um clube que no momento não podia fazer muito esforço econômico. Uma cidade também que não era muito atrativa, Saint-Étienne. E a do Cruzeiro, né, através do Tinga, o Tinga estava no Cruzeiro e falou com o Alexandre Matos, né, que eu estava terminando meu contrato lá no PSG, ele acabou me ligando. Enfim, então deu certo ir para o Cruzeiro, acho que foi a melhor decisão naquela ocasião, né, cara, que devido aos títulos, né, que vieram, né. Deu certo? Fomos bicampeões brasileiros, né, 2013 e 2014, naquela ocasião. Então foram 2 títulos de suma importância para o clube e para nós atletas, né. O Alexandre Matos, como diretor, conseguiu construir um elenco muito homogêneo, né, um elenco semelhante àquele do Inter, que mesclava jogadores experientes com jogadores mais jovens. Verdade. Então nós tínhamos ali Tinga, tínhamos o Fábio, eu, o Júlio Batista, né, jogadores mais experientes. Dagoberto. E aí foi o próprio Dedé, né, era um jovem, mas um jovem de meia idade. E aí o Nil Mike, né, o lateral que estava surgindo, enfim, Elber, né, o Vinícius Araújo, tinha Alisson, né, que jogou no Grêmio, aí está no São Paulo agora, enfim, então o Lucas Silva, então foi uma mesclagem muito boa, né, o Everton Ribeiro, que estava junto com a gente, o Ricardo Goulart, que era outro jovem, que era até do Inter na época, que estava lá. Enfim, então foi uma mesclagem boa e nós conseguimos surpreender, né, cara, sendo campeão ali, né, 2013 e depois 2014, aí fomos campeões também mineiro, enfim, e aí acaba, né, acaba o ciclo, né, acaba o ciclo, né, mas os bastidores continuaram semelhantes, né, os bastidores, assim, de reuniões, de impactar vidas. Nós fizemos a comemoração de 2014, eu pedi para o pastor Jorge Linhares, né, da Getsemanes, pedimos para fazer um culto de ação de graças, ele liberou a igreja lá, tinha mais de 3.000 pessoas, né, na igreja, no culto de ação de graças, e eu fui o responsável ali, ministrando a palavra, mais de 100 pessoas entregaram sua vida a Cristo, sabe, então o propósito foi de fato cumprido, né, não só do título, quanto das vidas que se renderam a Cristo. Tivemos também a faixa, né, que foi na torcida ali, uma faixa a Deus toda a glória, né, que a torcida colocou, né, nenhuma outra torcida organizada já fez isso no futebol, e lá nós conseguimos também impactar a torcida com essa faixa. Enfim, a gente conseguiu propagar o evangelho, né, o amor de Deus e Cristo, e também conseguimos conquistar títulos, né. Eu acho interessante, eu fico imaginando tu nos bastidores aqui, né? A gente vai ganhar um título, só deixa eu ver como é que eu coloco uma faixa aqui. Não sei. Isso é muito top. Aí lá no Paris, tu tá falando do Matuidi, né? Quem tá acostumado a ver esses caras na TV. Aí lá tu só tá esperando a oportunidade de falar de Jesus, tal. Batiza o cara. E aí tu vai pra casa e vai comemorar, né? Então, tipo assim, tu foi muito vitorioso também, né? Nessa parte, tu é evangelista ou tu se considera um pregador da palavra? Teu ministério hoje, qual seria, será? Eu me considero um missionário, cara. Missionário? Eu me considerava um missionário da bola, né, cara, da bola aí. E é assim que eu me via, sabe? Muitas pessoas me via como pastor e tal, mas o cuidar, assim, das ovelhas não é muito a minha área. Minha área é, de fato, propagar, né, falar do amor, levar as pessoas até Cristo, e depois eu deixo o pastor cuidar, né? Cuida aí, porque tirar os carrapichos não é comigo, não. Dá muito trabalho.
Tu é um evangelista nato, cara. Onde tu vai, tu tem essa sede de falar de Jesus. Eu me identifico muito com essa parte. E é sensacional ver que tu teve essa coragem, sabe? Porque muitos poderiam ter feito assim, ó. Tô aqui no Inter já tô com o senhor já me deu um carro, não vou ficar forçando a barra. Aí vai pra Paris, a cidade é meio frio, o pessoal meio assim. Pô, já tô aqui, né? Eu acho que o senhor já tá satisfeito com o que eu tenho feito até aqui. Aí depois, beleza, fez em Paris também, volta pra cá e fala, pô, já fui pelo mundo inteiro falando de Jesus, né? Agora eu posso descansar aqui em Minas com a minha família. Aí não, aí já a faixa, 3.000 pessoas, e eu tenho certeza que até hoje é assim, cara. Mas tem que ser, né? Porque assim tá na essência, né? Uma vez que a gente tem esse encontro com Cristo, né? O Espírito Santo, de fato, ele habita, né? Na nossa vida e ele fica ali, né? Sempre buscando oportunidade para nos usar, para que a gente consiga impactar vidas. E muitas vezes é o testemunho, né, cara? O dia a dia, você conviver com alguém e mostrar os seus princípios, os seus valores, né? A pessoa já começa a te ver de uma maneira diferente. E a gente que vai colocando esses limites, né? Você vai fazendo suas escolhas no futebol, você tem ali um elenco de 30, 35 pessoas, né? Jovens ali. E você, cada um puxa para um lado, cada um tem uma maneira de ser. E você faz a escolha por qual grupo que eu quero, né, me associar, qual que é as pessoas que eu quero caminhar. Tá entendendo? Tem uns que acabam indo para o grupo da bagunça, né, da balada e assim por diante. E eu sempre procurei fazer as minhas escolhas, né? Eu lembro no Inter, mesmo quando eu cheguei no Inter em 2005, o Tinga estava lá e aí uma das viagens, eu estava recém-chegado, em uma das viagens a gente acabou dormindo na cidade e depois do jogo ali eles liberaram, né, até certa hora e eles estavam ali marcando de sair, tá, os atletas, e falaram, pô, vamos Ceará. Eu falei, cara, obrigado, meu, não curto não esse tipo de situação. Pô, porque você é evangélico, né? Os caras já sabem, né? Já sabe evangélico? Quando Eu sou, recusa. cara. Quando recusa, ele já fala, pô, tem alguma coisa diferente aí, né? Uhum. E aí eu falei que era e falei pro Tinga, né? Eu falei, ó, cara, eu sou... Aí ele falou, cara, eu também era, né? Tipo assim, ele falou, eu também era. Eu falei, não, tu não era, cara, tu é, você só tá de férias. Eu falei pra ele, você tá de férias de Cristo, mas daqui a pouco você volta, né? E aí foi o cara que eu consegui trazer para Jesus, né? Impactei ele lá no Inter, né? E ele tinha uma influência muito grande, então através dele, quando eu conquistei ele, aí ele me abriu as portas, começou a convidar outros caras, a gente começou a fazer reunião e lá no Inter a gente impactou muita gente, sabe? Lá no Inter, foi muito top, sabe? O Tinga tem o Tinga é um cara que ele tem uma liderança nata nele, né? O jeito dele, pode ver, cara, os clubes que ele passou sempre foi assim. E às vezes ele não é aquele cara que vai se destacar tanto que nem o atacante, mas pro grupo e quem analisa o futebol de verdade assim, ó, vê ele como uma peça fundamental, né? Todo o trabalho que ele faz e lidar com o grupo é a impressão que passa pra nós aqui, né? Que estamos assistindo. E hoje o Ceará teve uma carreira vitoriosa, falou de Jesus em vários lugares. Que bom que tu conseguiu aproveitar essas oportunidades. E daqui pra frente, o que você planeja agora? Porque tu ainda é novo, tem uma família incrível, né? Quais são os teus sonhos daqui pra frente, cara? Pois é, meu querido, assim, eu tinha, né, alguns objetivos familiares, né, pós-carreira, tanto é que eu me preparei com 31 anos, já estava me preparando para o pós-carreira, de agenciar atletas, né, e ter um tempo mais livre para a família, poder levar a família para conhecer os lugares que eu passei, né, ainda como jogador e não pude levá-los, né, então esse era o meu objetivo, levá-los para aproveitar comigo e tal. Mas em 2019, infelizmente, eu perdi minha esposa em 2019, né, ela veio a óbito, então ali eu tive que reprogramar a minha jornada junto com os meus filhos. Aí eu tive que, de uma certa forma, frear, né, meus objetivos profissionais e centralizar, canalizar as minhas energias para os meus filhos, né, para o desenvolvimento deles e centralizar de fato todas as minhas fontes, né, para eles. E assim eu comecei a fazer a partir daí. Então
fiquei em casa sendo pai e mãe para eles, cuidando deles, desenvolvimento. Eu preciso prepará-los, né? Sim. Eu já tive uma jornada aí vitoriosa e hoje eu tenho esse privilégio de poder estar em casa sem precisar sair para trabalhar e ir atrás de serviço e coisa do tipo, né? Já tenho como fazer isso. Então, eu fiquei voltado para os meus filhos, para o desenvolvimento deles, e graças a Deus tenho colhido os frutos, né? Meus filhos são bênçãos demais, estão na presença de Deus, enfim, estão se desenvolvendo. E aí, o ano passado eu me encontrei na corrida de rua, né, cara, assim, para desafio mais de atleta, né, desafio de atleta. E antes eu ficava ali batendo uma bolinha, brincando, né, com alguns ex-jogadores, aquelas peladinhas, mas nada sem muito desafio, né. E aí o ano passado o PSG, eu fui na França ver um jogo lá do PSG pela Champions e eles organizaram a primeira corrida do Paris Saint-Germain em julho do ano passado. Aí me convidaram como ex-atleta e eu então falei, eu venho. Aí eu me preparei ali 3 meses, fui lá fiz os 10 quilômetros, era 10 quilômetros, aí fiz. E quando voltei para o Brasil, eu encontrei um amigo que organizava eventos aqui em Ribeirão Preto, e ele estava organizando naquele mesmo mês e me convidou, falei, vou também. Aí fui, e a partir dali não parei mais, né? Então aí eu comecei a me desafiar na corrida, comecei a achar muito top, encontrar outras pessoas, e aí estou me desafiando, cara, nesse meio que tem sido muito bom para mim, a corrida, né? Tenho conhecido muitas pessoas diferentes, de ramos diferentes, de áreas diferentes, e tenho procurado, então, nesse meio da corrida aí, fazer o business no meio da corrida, que é um meio, assim, muito amplo e que tem muitas possibilidades, né? Dentre elas, aí, parceria com alguns clubes que eu joguei, que, de fato, não tem ainda, de uma certa forma, um embaixador nessa área, que não tem ainda, né, ninguém para organizar as corridas dos clubes, né? Então, eu estou tentando me aproximar de alguns clubes para buscar esse business aí que pode ser importante em todas as áreas da minha vida, né? Legal. Tu escolheu uma área que, pra fazer agora, que é coisa de lateral mesmo, né? É coisa de louco, né? 10 quilômetros aí direto. É lateral que gosta desse tipo de corrida aí. Será? É coisa de quem gosta de sofrer, né? Porque correr assim Porque quem corre aquele campo inteiro lá a vida inteira também. Quantos quilômetros por jogo, né? Será? Então, cara, aí, assim, só para terminar aí meu lado aí, a gente tem uma experiência muito interessante que foi no América, né? O último clube, né? A gente tá com 5 minutinhos para ensinar. Mas aí pode trazer essa experiência do América, que inclusive foi campeão também, né? Engraçado assim que eu fui campeão no primeiro clube profissional, que foi o Gama, né? Eu fiz a base no Santos, fui emprestado para o Gama e o Gama foi o primeiro clube. Aí já fui campeão brasiliense em 99. Claro. E aí o América em 2017 foi o último clube e também fui campeão, né? Então foi o primeiro e último campeão ali, levantando taça, né? Enfim, aí no América nós estávamos ali na vice-liderança, o Inter era o primeiro. Não, nós estávamos em terceiro, né? Terceiro, o Inter em primeiro, e nós estávamos ali a uns 5, 6 pontos do Inter, faltando umas 4, 5 rodadas. E certa noite, né, eu sou incomodado assim por Deus e tem uma revelação, né, que eu estava em cima de um carro de bombeiro, ali, um caminhão, comemorando o título, e eu falei, uau, eu já tinha tido uma experiência dessa do Mundial, né, Deus tinha me dado esse sonho no Mundial e foi muito top, né. E aí eu fui, até falei para algumas pessoas, eu fui mais ousado, no Mundial eu não falei para ninguém, falei, pô, vai cair da minha cabeça, era a primeira vez, né. Depois que se concluiu, eu falei, foi Deus mesmo. Aí no segundo, quando veio o segundo ali no América, eu falei assim, ixi, é de Deus, já conheço já, né? E aí eu já falava mesmo, cara, eu falava, ó, tem algo bom para nós aí, nós vamos ser campeão da Série B, vamos fazer nossa parte que está reservado. E aí fomos ali aproximando do Inter e fomos para a última rodada com a possibilidade de ser campeão, né? Aí mandei um amigo meu lá da igreja, mandei fazer camisas lá, né? Jesus te ama, né? Jesus é o caminho. E mandei fazer 3 tipos de camisa em francês, em inglês e português. E eu falei, nós vamos ser campeão. E ele falou assim, cara, se você for campeão, eu te dou essas camisas de graça. Eu falei, nós vamos ser campeão e eu vou levar as camisas de graça, meu.
E aí no intervalo do jogo, olha só, no intervalo do jogo contra o CRB, o Inter ganhando lá, lá em Porto Alegre, né? E se o Inter ganha, o Inter é campeão, porque o Inter estava 1 ponto na nossa frente. E aí o Inter ganhando e a gente precisava ganhar, né? O Inter, na verdade, estava 1 ponto atrás, na verdade. Se ele ganha, a gente empata, eles eram campeões. E aí, no segundo, terminou o primeiro tempo 0-0, e a galera no vestiário, pô, e agora o Inter tá ganhando, não sei o quê. E eu falei, não, galera, vamos continuar firme aí, que Deus tem algo preparado para nós. Deus não mente, não, cara. Se ele me falou, vai cumprir. E aí, no segundo tempo, nós fomos para cima e tal. E eu tava até no banco, nem titular eu era. Eu ali no banco, aquecendo, com a mão levantada. Deus, em nome de Jesus, cumpre a tua palavra. E aí, aos 36, eu acho, 35 ou 36 de segundo tempo, o nosso zagueiro, cara, faz um gol de joelho. A bola bate nele lá, entra 1-0. Aí somos campeões ali, ganhando de 1-0 CRB. Distribuo todas as camisas ali, né, para poder glorificar a Deus. Falei para os caras ali, eu falei, uau, Deus é bom demais, né? Então, só para testemunhar que, de fato, né, os propósitos de Deus, ninguém pode mudar, ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E além de tudo, ainda ganhou as camisetas. Olha aí que benção. Ganhei de graça. Deus fez a obra completa. O outro lado certo se arrependeu, porque ia ganhar uma grana boa, hein? Pois é, cara, mas enfim, né? É dessa forma, né, cara? Não pode duvidar. Não, jamais. Gente, só lembrando que se você ainda não registrou a sua marca na Your Brand, você pode registrar. Inclusive o nosso podcast é registrado lá também. Ceará, se for abrir uma nova empresa, já registra com a Your Brand Brasil, que tu vai ganhar um desconto, cupom Príncipe Negro, ok? Top. Pro jogador, 20% de desconto, hein? Esse foi o Fabricando Sonhos Podcast. Ceará, quero te agradecer pelo convite, cara, e por esse coração incrível que você tem, mano. Tamo junto, deixar um grande abraço pra galera e falar assim, ó, jamais é tempo de parar, né, cara? É sempre continuar em frente, crendo que Deus pode abrir portas e você tem que se preparar para aproveitar as oportunidades da vida. Tamo junto. Tamo junto, amém. Até a próxima, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com alguém que é fãzasto do Ceará também.